Rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Vitorino tá nele da cunha, ninguém faz calar, pois eu pagar. Tinha um pouco de louco, mas ao mesmo tempo aquele louco que acaba enfrentando, na verdade, a polícia, os tenentes que havia ali. É isso, meu povo! Pra me levar preso, só mesmo um batalhão! É ele que, no momento em que os cangaceiros estão atacando o engenho de Lula de Holanda, é ele que interfere e começa a brigar e não aceitar. Menino, estou falando com o teu chefe. Ainda não cheguei na porta da cozinha. O assalto ao Santa Fé encheu o noticiário dos jornais. A figura de Vitorino ferido e espancado apareceu como de homem de coragem, que não temia perigo de espécie alguma. É sem dúvida o romance desse ciclo o mais bem urdido, não é? Porque é onde ele aprofunda psicologicamente três personagens, não é? Que estão ali, en passant, etc., mas que não foram aprofundados. E que são três personagens, de alguma maneira, trágicos. Algo de trágico nesses três personagens. Não é? São três personagens que representam, ao lado de Carlos Melo, que é o personagem central do ciclo, quer dizer, é como se fosse elementos periféricos desse ciclo, desse processo de desagregação. Não é? Mas periféricos, mas que você não consegue entender o centro, que é Carlos Melo, sem entender esse periférico. Gelindo Rego é o romancista da cana-de-açúcar, na verdade, da miséria asiática do Recife, com o moleque Ricardo, né? É o romancista do Brasil sebastianista e messiânico, com Pedra Bonita. É o romancista do futebol, com Água Mãe. É o romancista do petróleo, com o Riacho Doce. Em Eurídice, né? Ele é o romancista daquela colisão política e social que havia na década de 30, né? E, finalmente, ele é o esplendoroso romancista da decadência, né? Dos engenhos e da emergência da agroindústria, das usinas, né? Exatamente em Fogo Morto, né? De modo que é uma obra muito rica, não apenas do ponto de vista artístico, mas também do que se chama hoje do conteúdo, né? Eu acho que também tem que se acentuar esse caráter de um escritor polígrafo, um escritor que fazia ensaios, fazia crônicas, fazia críticas, literatura infantil, tradução, autobiografia. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos. Se chove, tenho saudades do sol, se faz calor, tenho saudades da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre diabo. Sou um homem de paixões violentas, amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Afinal de contas, sou um homem como os outros e Deus queira que assim continue. Ele adorava brincadeiras, apelidos. Ele apelidava todos os garçons na Colombo, né? Ele não era acadêmico assim, como são certos acadêmicos conscientes do que é um acadêmico, da solenidade, do membro da Academia Brasileira de Letras. Ele levava aquilo na brincadeira. A nossa casa era pequena, mas para nós era um palácio. Você tinha a impressão que você morava numa casa imensa, mas porque ele cria que aquilo era a casa que restou dos engenhos dele, né? Eu fui várias vezes à casa dele, na Rua General Garçom, nunca mais vou esquecer. E ele me pediu, como eu estava estudando biblioteconomia, que eu organizasse a biblioteca dele, que estava desorganizada. Depois ele disse, você leu mais do que organizou a minha biblioteca. Quando ele chegava das viagens, ele dizia sempre, boa romaria faz quem sua casa fique em paz. Ele adorava a casa. E antes de morrer, ele pediu para Betinho um lápis e papel. E diga, Betinha, não, escreveu. Antes de morrer, ele pediu um lápis e um papel. Eu tenho esse papel. Escreveu, Betinha, a força, viva a Garzão 10. Beleza. A casa dele. Foram as últimas palavras de um escritor antes de morrer. Logo antes de morrer, já nos anos 50, ele escreve esse livro, que é de fato um livro de memórias chamado Meus Verdes Anos. Esse livro ele se parece muito com o Menino de Engenho, e as pessoas até se perguntaram na época por que o José Lins resolveu escrever esse livro que era tão parecido. Ele costumava dizer que a maioria dos livros dele, mesmo os de ficção, eram 40% baseados na memória.
Porque a memória, a grande lição do Zé Lins é, como todo memorialista, ele falsifica, né? Ele transfigura a sua experiência pessoal, né? E a sua experiência pessoal, quando atravessa a fronteira da linguagem, né? Se torna ficção ou quase ficção. Esse é o segredo, né, do criador literário, né? Adeus, seu Carlinhos. Lembra da gente, seu Carlinhos. Adeus, adeus, lembra da gente.